Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, um ótimo sábado para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport onde PVC faz uma análise tática sobre esse grande jogo da rodada do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Falar então sobre Palmeiras e Flamengo, esse jogo domingo no Allianz Parque, um jogo muito importante porque é uma briga entre os dois primeiros colocados aí, né? Os dois que estão brigando no topo do Campeonato Brasileiro. Palmeiras abriu 4 pontos na última rodada, se perder fica só um pontinho, agora se ganhar abre 7, é uma boa vantagem. Ô Hernan, algumas preocupações, né? Felipe Anderson, que saiu ontem aos 11 minutos de jogo para a entrada do Mike, o Veiga também com uma lombalgia. Como que estão esses jogadores? Será que eles podem estar em campo aí no fim de semana ou não? Vamos colocar como dúvida os dois. O Felipe Anderson fez um exame agora há pouco, não foi constatada nenhuma lesão. Ele teve um edema na coxa esquerda, no músculo da coxa, que ontem ele sentiu lá uma beliscada e ficou difícil de correr. E aí, na hora, ele avisa o Dr. Pedro Potin, que era o médico que estava trabalhando ontem no jogo, e aí ele já começa a fazer um tratamento. Então fez o exame hoje, não apontou lesão, que é uma boa notícia. E aí ele tem esse edema e vai tratar para ver se joga, se fica à disposição, joga contra o Flamengo. Esse é um ponto, vamos colocar como dúvida. Assim como o Veiga. Só que o Veiga, a situação do Veiga é um pouco mais animadora. O Veiga ele treinou normalmente na segunda. Na terça ele teve essas dores e aí o Palmeiras imediatamente fez um exame na terça no Veiga, quando ele sentiu essas dores ali, a lombalgia e tal, detectou a lombalgia. Não teve lesão também. E na quarta, no dia do jogo, o Veiga treinou bem, treinou normal. Na quinta, eu estou trabalhando com quarta, mas é quinta. Então na quarta o Veiga treina, na quinta ele fica fora do jogo. Senão hoje quintou, não pode ter vinho. Quinta pode ter vinho também. Pode, lógico que pode. A gente está quebrando o raciocínio do Hernan, tá dando informação, PVC. Vamos lá, vamos voltar. Momento sério desse programa, sério. Vamos voltar para o corte então, vamos lá. O Rafael Veiga, o que acontece? Ele treina durante a semana normalmente, chega na quarta-feira, ele sente dores, faz um exame, não tem lesão, mas é detectada uma lombalgia. E aí, na quinta-feira, dia do jogo, ele treina normalmente. E aí animou todo mundo. Então, o Veiga possivelmente estará na lista de relacionados para o jogo contra o Flamengo. Mas ainda colocado como dúvida, né, pela questão da evolução. Como é que pode ser o treino hoje, se ele sente, na sexta-feira, principalmente no sábado. Então, são dois jogadores que ainda vamos colocar num padrão de dúvida. Mundial de Clubes, ou Copa do Mundo de Clubes, como vem sendo chamado, não é uma preocupação? Não. E nem o Paulinho. O Paulinho, o que acontece com ele? Ele está com esse trabalho especial de condicionamento físico e quando o Paulinho tem uma minutagem maior, e ele jogou quase que o jogo inteiro contra o São Paulo, aí ele tem que ter um trabalho à parte maior. Então, por isso que ele ficou fora. Muita gente falou, o Paulinho tá não sei o quê. Eu vi uns trouxas até falando o cara tá se formando em medicina no Palmeiras, tudo torcedor trouxa. Quando ele tem uma carga maior, ele tem que fazer um trabalho à parte maior. E tudo isso é cronograma para ele estar 100% no Mundial. E porque ele é, em tese, o substituto do Estevão. Pensando no segundo semestre. Claro, assim, qual é o jogador do elenco do Palmeiras? O Veiga pode, o Felipe Anderson pode o seu Alan, o Luigi. Mas quem é o jogador que foi contratado para tentar ter um protagonismo como o que o Estevão tem hoje? O Paulinho. Só que se ele teve uma lesão grave... O Vitor Roque em outra função, né? Na função do centroavante, mas o Vitor Roque foi a grande contratação da janela. O Paulinho teve uma lesão grave, importante, foi contratado com a lesão grave, sabendo que iria se recuperar, tem um processo de recuperação, o Estevão vai embora depois do Mundial, o Paulinho vai ficar depois do Mundial. O Paulinho não tem a mesma característica do Estevão, mas é decisivo. E o Estevão também é decisivo, de modos diferentes, mas é decisivo. Palmeiras e Flamengo, tem uma curiosidade só, não é uma informação só para maluco pro futebol, tipo eu. Eu tenho feito uma brincadeira que é a seguinte, né? Todo adversário do Palmeiras no Allianz Parque vai jogar disfarçado de maior rival, né? Vai de camisa branca, calção preto e meia branca. Botafogo só joga no Allianz Parque de camisa branca, calção preto e meia branca.
O São Paulo joga no Allianz Parque de camisa branca, calção preto e meia branca. O Flamengo tem jogado no Allianz Parque de camisa branca, calção preto e meia branca. O Ceará ontem jogou de camisa branca, calção preto e meia branca. Qual é o uniforme do Corinthians? O maior rival do Palmeiras é o Corinthians. Então vai todo mundo disfarçado de maior rival. A CBF deu uma liberação e o Flamengo vai jogar de camisa rubro-negra. Depois de 3 anos vai jogar de camisa rubro-negra, calção preto e meia rubro-negra. Então vai jogar cada clube com o seu rosto. Palmeiras de camisa verde, calção branco e meia verde. O Flamengo de camisa rubro-negra, calção preto, para diferenciar do calção branco do Palmeiras, e meia rubro-negra. Que acho que é o que devia acontecer. O Botafogo não precisa jogar de branco contra o Palmeiras. O Palmeiras não precisa jogar de branco contra o Flamengo no Maracanã. Nem o Flamengo de branco contra o Palmeiras. Sempre jogou o Palmeiras de verde e o Flamengo de rubro-negro. Por que tem que jogar de branco? As curiosidades de Paulo Vinícius Coelho. Essa mente brilhante, não é, PVC? Ou meio maluca. Geralmente as duas coisas estão unidas, tá? Ô, Hernanzito, como é que vem, por outro lado, esse Flamengo, né? Você fez o jogo do meio da semana pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, uma vitória por 4-2, em que Felipe Luiz pôde mexer muito no time. Teve aí um dia a mais de descanso para essa partida, porque jogou na quarta, Palmeiras na quinta. Mas na semana que vem, o Flamengo tem um jogo decisivo pela Libertadores contra o Tátira, enquanto o Palmeiras está de boa ali, classificado como primeiro geral da fase de grupos da Libertadores. O que é que pensa o Felipe Luiz em termos de planejamento para essa partida? O que é que ele pode levar a campo? E que importância que o Flamengo está dando, que peso o Flamengo está dando para esse jogo? É o jogo para marcar presença e confiança. Então, assim, o que se imagina você vence o Palmeiras, que tem sido um rival importante, né? Tem sido um rival direto. Aí você ganha uma confiança para você vencer o Tátira. E com todo respeito ao Tátira, o Tátira não é o Córdoba lá que te surpreendeu. É um adversário tecnicamente inferior. Vai jogar no Maracanã lotado, Maracanã que vai estar pulsando, aquela coisa toda. Então, assim, o Palmeiras é visto como o adversário a ser batido e o adversário que o Flamengo quer surpreender no Allianz Parque. Então, o Felipe Luiz vai com o que tem de melhor, vai usar o time principal, as suas peças principais, para ir para cima do Palmeiras. O Pedro, entendo que o Pedro, até pela minutagem de 90 minutos, não deva começar a partida. Não começa jogando. Deve ir de Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, inclusive, era mais um que eu estava tentando lembrar ontem dos jogadores de tênis assistindo o jogo no banco de reservas. Era Léo Ortiz, era o Bruno Henrique, era o Luiz Araújo, enfim, eram alguns atletas. Então, esses atletas que descansaram, então o Flamengo vai com o time principal. Léo Pereira, Léo Ortiz, vai com o Varela de lateral direito. O Wesley está suspenso. O Wesley está suspenso, então vai com seus principais jogadores. Mas ele tem o Pulgar ainda machucado, que pode ser dúvida, tem o De La Cruz machucado, pode ser dúvida, e tem que entender o que vai acontecer. Gerson inteirão. E um duelo interessante entre treinadores também, hein? Felipe Luiz e Abel. Aliás, ontem, para você, o Abel falou... Sim. Deu uma letra ali do Felipe Luiz, meio que protegendo o Felipe Luiz, não foi? Como é que foi? Foi, ele na verdade, a pergunta foi como jogar... Pode lembrar bem a pergunta, hein? Não, eu lembro sim, na Libertadores a gente até usou um termo aqui, classificou descansando o elenco, rodando o elenco. E aí foi mais ou menos nesse sentido, como rodar o elenco aqui, jogo difícil, Copa do Brasil e tal, mas também pensando em descansar para o próximo jogo. E aí ele falou dessa coisa de, tipo, todo mundo cobra do treinador. Se ganhar, o treinador é top. Se perder rodando o elenco, o treinador é burro. Quando ele não faz gol. Quando não faz gol. E aí, aí tem aquela coisa do jogador que não faz gol, não é o treinador que está lá para chutar. Então foi algo meio Felipe Luiz, na linha do Felipe Luiz, e ele defendendo um pouco o trabalho. Lembrando a coletiva em que o Felipe Luiz falou isso, é interessante, né? Esse respeito entre os treinadores. Mas em campo, o respeito fica em segundo plano. Quer dizer, o respeito sempre aparece, né? Mas tem o duelo entre os adversários. Vamos ver na prancheta, PVC? Eu separei só 2 possibilidades do jogo. Porque o Flamengo tem posse de bola o tempo inteiro. E o Palmeiras, aquilo que eu falei. O Palmeiras vai fazer o quê? O Palmeiras vai pressionar a saída de bola, vai afogar o adversário, como eu falei. O grande mérito do Palmeiras hoje não é matar o adversário, é afogar o adversário. Ele afoga o adversário e recupera a bola o tempo inteiro. Só que tem uma saída do Flamengo que é histórica já, que é conhecida, que é perigosa,
que é a saída do Léo Ortiz, que domina, que vai tirar um dos marcadores e vai procurar o Gerson nesse setor do campo. Se o Flamengo passar dessa primeira linha aqui, aí a gente vai ver uma sequência no campinho 2, que é o Flamengo circulando bola. Eu coloquei só o Flamengo na frente, porque vai ficar muito poluído, mas você vai entender que tem a defesa do Palmeiras aqui. Pensando em Luiz Araújo, Arrascaeta e Michael, e Bruno Henrique de centroavante, e o Varela de lateral, porque o Wesley está suspenso, pode ser diferente, pode jogar o De La Cruz, que vai fazer esse papel do Gerson, e aí o Gerson vem fazer o papel do Luiz Araújo. Se passar aqui, você chega na frente com 5 contra 4 da defesa do Palmeiras. O Palmeiras está marcando muitas vezes individual na saída de bola, naquele afogamento que eu mostrei, mas quando a bola chegar aqui na frente, é muito difícil parar o Flamengo na circulação de bola do Flamengo. Vale a lembrança que a gente falou ontem. 35% das finalizações do Flamengo são Arrascaeta mais Pedro. O Pedro não deve começar jogando. Mas 22% são Gerson, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Então, cuidado, porque aqui é que está o perigo do Flamengo, se o Flamengo passar essa primeira linha, principalmente. E não deixar o Léo Ortiz jogar, para o Palmeiras é muito importante. Para o Flamengo, muito importante que jogue o Léo Ortiz. Pensando nesse jogo aí, para vocês, o Palmeiras vive um momento melhor, os resultados dizem isso, né? Primeiro colocado na fase de grupos da Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro, joga em casa. O Palmeiras está muito em vantagem nessa partida? Eu me lembro muito de 2019. Não acho vantagem. Vou voltar para o retrospecto que a gente citou ontem. No gramado sintético do Allianz Parque, que é 2020 para cá, foram 7 jogos. Foram 6 jogos. 4 empates, uma vitória para cada lado. Então, no gramado sintético, não tem tido vantagem. O Flamengo tem até vantagem no retrospecto do Allianz Parque. Mas até 2019 era gramado natural. O último jogo no gramado natural foi aquele 3-1 que derrubou o Mano Menezes em 2019 no Palmeiras. Eu lembro muito de 2019 por outro motivo. Lembra que em 2019 o Campeonato Brasileiro parou na 9ª rodada por causa da Copa América, que era disputada em território brasileiro. Sim. E na época as pessoas diziam assim, já é campeão. Palmeiras já ganhou o campeonato. Não precisa nem disputar o campeonato. E o Palmeiras tinha 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que era o Santos. 5 pontos de vantagem. É claro que se abrir 7, não vai ser campeão na 10ª rodada, nem na 11ª. Antes da paralisação do Mundial, não tem campeão brasileiro. Campeão em fevereiro é só a escola de samba. E campeão em junho é só time de quadrilha. Então, não tem essa. Mas, comparando com 2019, quando diziam o Palmeiras já é campeão, naquela ocasião, o Palmeiras tinha 5 pontos de vantagem. Se ganhar domingo, pode abrir 7 pontos de vantagem sobre, eventualmente, o segundo colocado, dependendo do Cruzeiro e do Bragantino, que vai ser o Flamengo. Aliás, são confrontos bem equilibrados no Allianz Parque. São 3-2. O Flamengo costuma ser uma pedra no sapato aí para o Abel Ferreira, na verdade, né? Desde 2017, ou seja, antes do Abel Ferreira. Pelo Brasileiro, o Flamengo não perde no Allianz desde 2017. 11 jogos, 3 vitórias do Palmeiras, 6 empates e 2 vitórias do Flamengo. E o que chama a atenção, aí eu vou chamar o retrospecto do Abel, né? Desde que o Abel está no Palmeiras. Nunca fez mais do que 2 gols no Flamengo. Olha só. Não, curioso. Fez um vai ser suave, então. Vai ser um confronto equilibrado. Então, mas aí, no Allianz Parque. Então, mas aí a gente falando de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Na Supercopa foi 4-3, não abriu 2 gols de vantagem. Fez 4 gols, mas não com 2 de vantagem. Aliás, este é o tema da nossa enquete Palmeiras e Flamengo pelo fim de semana. Quem vai brilhar no Clássico? Quem vai ser o personagem? Quem vai se destacar? Estevão, Vitor Roque, Pedro ou Bruno Henrique? Vocês podem votar aí. PVC e Hernan já deram uma dica de que o Pedro não começa jogando, ou seja, as chances dele diminuem, mas a gente sabe que quando o Pedro aparece é sempre um grande perigo, né? Então, votem aí, deem um nome também quem vocês acham que pode aparecer. Por enquanto, Estevão vai ganhando em 45%. E depois o Pedro, 30%. Ele está com moral o Estevão depois do jogo de ontem. Só para dar um pitaco dessa questão do favoritismo, eu acho que é muito para esse jogo 50-50. Eu não consigo dar nem mais um pontinho a mais, nem para um nem para outro. Mas o André, o Palmeiras é o líder da Libertadores, do Brasileiro e tal, e o Flamengo está oscilando.
Eu acho que na hora que você coloca os dois times em campo, o equilíbrio é muito grande. Muito grande. E aí eu estou falando de, apito inicial, bola rolando, os dois times, deixa o resto para trás. É equilibrado muito, muito, muito. A gente já sabe que quem der palpite de que um dos dois vai ganhar, você já sabe quem perdeu. Você que deu palpite. É isso. Eu ali tentando entender. É isso. Ô PVC, a gente viu uma movimentação nos bastidores aí envolvendo a política do Palmeiras com a interdição da Arena Barueri, né? Quando a Federação Paulista de Futebol fez essa interdição na Arena Barueri, alegando questões de segurança, certo? Sim. A alegação é que estava em obras e pelo Regulamento Geral de Competições da Federação Paulista, um estádio, quando está reconhecidamente em obras, não pode receber público, então não pode receber jogos e só jogos sem público. Perfeito, bem explicado. Leila Pereira não gostou muito da história, achou que era uma retaliação por ela ter se colocado na chapa, né, como apoio à chapa de Samir Chaldi à presidência da CBF, que era a chapa ali de oposição, embora tenha sido uma chapa única, porque foi a única que conseguiu todos os critérios para se candidatar, havia ali um concorrente que era o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Essa situação foi resolvida. Agora a Federação Paulista de Futebol liberou a Arena Barueri? Liberou, segundo a federação, ontem à tarde já estava com a certeza de que seria liberada hoje de manhã. Então, quando a Leila deu a declaração ontem à noite, já se sabia que ela estaria liberada hoje de manhã por causa do relatório de obras, com o plano de obras que estava sendo feito. A federação, você pode discutir se vai ter retaliação ou não. Eu posso dizer para você que eu tenho depoimentos de 5, 6 presidentes de clubes durante o processo eleitoral do Edinaldo que disseram que votaram no Edinaldo porque tinham medo de retaliação. Então eu não vou discutir se tem medo de retaliação de um lado ou do outro. Eu vou discutir que não pode ter retaliação nem de um lado nem do outro. A Federação Paulista disse que não retaliou, que ela cumpriu o regulamento do campeonato e não teria nenhum impacto para o Palmeiras masculino. Teria impacto para o Palmeiras feminino no Campeonato Paulista. Não vai haver porque desde hoje de manhã o Arena Barueri já está liberada de novo com base no plano da obra que foi mostrado pelo Palmeiras ontem à tarde e já está liberada. Independentemente disso, vou voltar a dizer uma coisa que eu disse no começo da semana. A Leila tem todo o direito de escolher o candidato que ela queira. O Samir Chaldi é o candidato dela e é absolutamente perfeito. E ela diz que ela escolhe o Samir Chaldi porque o Samir Chaldi atende a toda a plataforma de governo que o Palmeiras pleiteia há muito tempo. Entre essa plataforma, a Fair Play Financeiro. Bom, ela voltou a dizer isso ontem para o Mauro Naves na transmissão da Amazon Prime. O Samir Chaldi não conseguiu explicar o que é Fair Play Financeiro na entrevista que concedeu para o Charla Podcast no último sábado. Eu não sei se desde sábado até hoje, que é sexta-feira, o Samir Chaldi já aprendeu já teve uma aula com a Leila sobre Fair Play Financeiro. Mas o fato é que a Leila apoia um candidato que não conseguiu explicar o que é Fair Play Financeiro. Ele perguntaram sobre Fair Play Financeiro, ele disse, é muito difícil um clube que ganha 1 concorrer com um clube que ganha 20. Desculpa, isso não é Fair Play Financeiro. Então a plataforma, ele precisa saber explicar. E vamos trazer aqui agora mais algumas informações do Flamengo, próximo adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Flamengo tem 18 pontos e o Palmeiras é líder com 22. Um resultado positivo do Palmeiras nesse jogo deixará a equipe com 7 pontos em relação ao Flamengo, principal rival direto ao título, ou seja, uma boa vantagem para poder ser administrada, principalmente após o Mundial de Clubes. Estou trazendo aqui uma imagem dos últimos 5 jogos da equipe do Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. São 3 vitórias e 2 empates, ou seja, a equipe vem com 5 jogos sem saber o que é uma derrota, porque anteriormente a esses 5 jogos ele perdeu pelo Campeonato Brasileiro para a equipe do Cruzeiro lá em BH. Já o Palmeiras vem numa sequência muito melhor, né? Nos últimos 7 jogos do Palmeiras são 7 vitórias consecutivas. Verdão vem muito bem no campeonato. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Palmeiras e Flamengo, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Palmeiras venceu uma partida, o Flamengo venceu 2 e tiveram também outros 2 empates. Em um retrospecto de 10 jogos entre Palmeiras e Flamengo, o Verdão saiu vitorioso em 3,
o Flamengo em 2 e tem 5 empates. Nas matérias esportivas que você vê por aí, eles pegam sempre um número aleatório, 17, 18, porque não pega 5, 10, 15. Mas enfim, nos últimos 10, o Palmeiras está bem melhor do que o Flamengo. E o principal destaque do Flamengo nesse início de Campeonato Brasileiro é o Arrascaeta, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. É o principal jogador da equipe carioca. Porém, ainda não sabemos se ele estará em campo nesse jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ele foi poupado no último meio de semana contra a equipe do Botafogo da Paraíba, então possa ser que Felipe Luiz venha com sua força máxima para esse jogo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!